ao vivo. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz e a bênção esteja com o profeta Muhammad e com sua purificada família. Nossa saudação de paz para todos que estão nos acompanhando. Essa é uma transmissão do Centro Islâmico do Brasil. Sou a Haj Samia Arida e hoje vou apresentar essa live em comemoração à Semana do Dia Internacional da Mulher. Sejam todos bem-vindos. Peço que nos acompanhem até o fim da transmissão e compartilhem com seus amigos. Um dos maiores equívocos e distorções feitos acerca do Islã é o que se refere à condição da mulher, como se ela fosse submissa e sem direitos. Vamos ver, então, o que o Islã garantiu a ela há cerca de 14 séculos atrás. Primeiramente, a inocentou do pecado original, pois na visão islâmica, ambos pecaram e se arrependeram. Ele garantiu o direito à vida num período que as filhas eram enterradas vivas. Ele garantiu a ela o direito de buscar o conhecimento. O Islã deu a ela o direito de trabalhar e receber seu salário. Deu direito à herança, pois antes a mulher não herdava nada. Direito de dispor de seus bens sem interferência de um tutor. O direito de escolher seu marido, porque, como nós sabemos, os pais, os avós, eles escolhiam o pretendente da filha, e não se importavam com a opinião dela, se ela concordasse ou não. Então, o Islã deu esse direito de escolher o seu marido. Ela que decide quem vai ser o seu marido. E também deu para ela o direito do divórcio. Divórcio, quando ela vê que realmente ela não pode mais viver com a outra pessoa, ela expõe as circunstâncias em que ela vive e ela tem o direito ao divórcio. E ela também o direito de receber o sustento necessário, como alimentação, vestuário e moradia. E a mulher no Islã também, desde aquela época, ela teve direito ao voto. E eu gostaria de ressaltar que, hoje em dia, os direitos que as mulheres ocidentais conseguiram foram através da luta dentro do Estado, não através da permissão de suas religiões. E hoje nós vamos conversar mais sobre esse assunto com a nossa convidada, professora doutora Franci Rose Campos Barbosa, antropóloga, docente associada à USP. Ela estudou o Islã por 2 décadas, abraçou a fé islâmica e hoje ela também vai nos falar um pouco sobre os desafios da mulher muçulmana no Brasil. E vai nos dar um panorama geral sobre esse tema e seu cotidiano. Boa noite, professora Franci Rose. Boa noite, querida. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agradeço muitíssimo, o convite do Centro Islâmico no Brasil, do Nasser, do Sher Taleb, que eu tenho um amor, por Allah subhanahu wa ta'ala, pelo Denilson, e é um prazer estar aqui com a Haj Samia, que a gente não teve o prazer de se conhecer pessoalmente, mas é um prazer muito grande de vir falar sobre um tema tão importante. Mas antes de começar, eu queria fazer um pequeno doar, para a gente refletir o momento que nós estamos vivendo no Brasil, tantas perdas de pessoas por conta do coronavírus. Queria pedir para Allah subhanahu wa ta'ala abençoar todas as pessoas, nossos irmãos, ou aquelas pessoas que não são da nossa religião, mas que estão sofrendo nesse momento pela perda de um parente, pela perda de um amigo. Tenho convicção que só Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente para nós, só Ele nos dá o sustento e nos dá a devida proteção. E eu queria muitíssimo agradecer, e pedir para que Allah, nos proteja, nos abençoe e nos guarde nesse momento tão difícil, Falar de mulher muçulmana é falar de um grande desafio hoje no Brasil,
porque nós continuamos sendo, né, alhamdulillah, o público, né, o gênero que mais se reverte ao Islã, né? A gente tem que as conversões de mulheres ainda são maiores que de homens ao Islã no Brasil. Isso vem desde, né, do 11 de setembro, né, nesse crescente, e isso tem trazido, da mesma maneira que essas mulheres abraçam o Islã, elas trazem também uma série de dificuldades, porque não significa apenas entrar na religião, mas como se lida com a religião no seu cotidiano, né? Eu costumo dizer que quando se nasce na religião, se tem alguns desafios, mas quando se retorna à religião, se tem outros desafios, né? Então, é um pouco desses desafios que eu queria trazer para vocês, né? E tentar compartilhar. Eu iniciei a minha fala falando, né, dessa pandemia do Covid, e um dos dados que nós temos é que 50% das mulheres no Brasil, com a pandemia, passaram a ser cuidadoras, né? Além do seu trabalho fora de casa, ela também tem que se dedicar a cuidar. E isso independe de mulheres muçulmanas ou não muçulmanas. Todas nós, mulheres, fomos afetadas, né, de alguma maneira, né? Se antes as mães tinham as escolas, num certo período, hoje já não tem mais as escolas. Se antes a mãe tinha alguém que ajudasse no serviço de casa, hoje não tem mais. Então, o trabalho que já era em dobro, ele virou triplo e ele virou com uma preocupação a mais. Isso traz para nós, na comunidade muçulmana, uma reflexão importante, né? Qual é o papel dos homens, né? Nesta colaboração, lembrando que o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, era um homem colaborativo, era um homem que costurava suas roupas, era um homem que cuidava, que brincava com seus filhos, era um homem que respeitava suas esposas. Então, isso já traz para nós, né, um exemplo a ser seguido, né, durante esse momento tão difícil que todos nós vivemos, não só as mulheres, né? O Brasil é um país laico, mas ainda precisa acolher melhor nossas irmãs. A gente tem, eu estava ainda há pouco falando da pesquisa sobre islamofobia no Brasil, e eu aqui reforço o pedido a todos os irmãos que preencham o questionário, né? O Nasser tem, vários irmãos já têm esses questionários, podem repassar. Um questionário bastante importante para a gente detectar qual é o nível, né? Qual é a quantidade de pessoas que já sofreram algum tipo de islamofobia. E não é surpresa para mim, que trabalho com isso há mais de 20 anos, são 23 anos de pesquisa em comunidade muçulmana no Brasil, e 85%, né, da pesquisa coletada até agora indica que mulheres revertidas ao Islã sofreram ou sofrem algum tipo de agressão. Essa agressão ela não vem só da comunidade externa, né, mas vem também das suas próprias famílias. E aqui eu deixo um alerta para os centros islâmicos, todos eles, que ao ter um novo convertido, uma nova convertida, que faça encontros também com as famílias, né? A gente tem recebido muitas queixas, principalmente de mulheres, dizendo quanto as famílias atendem e se relacionam de forma muito negativa com o Islã. Isso é devido, a gente já sabe, isso é de praxe, assim, a questão da imprensa, a questão da mídia, a questão de reflexos históricos, de pessoas que não entendem determinados temas que envolvem os muçulmanos diretamente. Então, nós precisamos ensinar, nós precisamos educar, nós precisamos nos comunicar de melhor maneira possível, né? Eu acho que esse é o nosso desafio. O grande desafio também é em relação ao lenço, né? O lenço não é um enfeite de cabeça, eu costumo falar que eu uso o lenço e meu uso do lenço é para demarcar a minha imperfeição, não a minha perfeição. Mulheres de lenço não são perfeitas, mulheres de lenço são imperfeitas, por isso usam o lenço, né? Porque a gente tem que recordar o tempo todo. E a nossa sociedade é uma sociedade que acha que o lenço é opressão, acha que o lenço é uma coisa imposta por homens, por maridos, por sei lá, por algum parente, e é, na verdade, um sinal da nossa devoção a Deus e para dizer que nós realmente só baixamos a cabeça para Deus, né? Isso é importante a gente lembrar, sobretudo, porque esses dados e essa questão da vestimenta islâmica
tem aparecido muito fortemente nas nossas pesquisas e tem aparecido nessa violação dos direitos, né? Não é um objeto de chapelaria, não é um objeto de enfeite, é um objeto, né? É um sinal da nossa devoção, como antropóloga eu costumo dizer, é um sinal diacrítico da nossa identidade religiosa, da nossa, que eu também não acho que o lenço sozinho é espiritualidade, mas ele também é um reforço de uma resistência daquilo que nós somos enquanto sujeitos pensantes e praticantes da nossa religião. Quando a gente está pensando nas nossas irmãs, é importante tentar alertar substancialmente em relação aos empregos. As queixas são inúmeras em relação a perder o lenço, a perder o emprego por conta do uso do lenço. Né? Então, que sociedade é essa que eu tenho que modificar o meu hábito religioso, meu sinal diacrítico, para ser aceita no meu emprego? Devido a isso, há 2 anos atrás, né, depois do meu Hajj, eu resolvi passar a usar o lenço. Porque a minha reflexão foi, qual foi a minha reflexão? Né? Eu acredito em Allah Subhanahu wa Ta'ala, eu acredito nos pilares da fé e da prática, eu busco praticá-los. Eu sou uma docente da Universidade de São Paulo, então, concursada, por que não usar o lenço? Então, a minha questão se para mim, que estou num lugar privilegiado, e é sim um lugar privilegiado, eu tenho essa facilidade, eu preciso fazer justamente para fortalecer as outras irmãs que têm essa dificuldade justamente na hora do emprego. Então, eu acho que nós precisamos mobilizar educacionalmente, né, e orientar, né, as mulheres muçulmanas no sentido de que, se você está num lugar que é possível usar o lenço, né, reflita sobre o seu lugar e o seu papel a respeito disso. 8 de março não é uma data comemorativa, ao contrário, 8 de março é uma data de resistência, é uma data de luta pelos direitos e os direitos da igualdade. No Brasil, mulheres ainda ganham menos que os homens, mulheres ainda... Se a gente pensar, essa semana eu fiz uma live sobre maternidade e ciência, as mulheres, a gente já está calculando na Universidade de São Paulo que as mulheres que têm filhos pequenos, daqui 5 anos vão ter menos produções do que os homens. Então, a gente precisa realmente facilitar a vida das mulheres, né? E eu acho que nós, como os muçulmanos e muçulmanas, precisamos nos inspirar nos exemplos de Khadija, de Fátima e de todas as mulheres islâmicas importantes na nossa história, para que a gente possa realmente fortalecer uma comunidade intelectual, uma comunidade de conhecimento e, sobretudo, espiritualmente fortalecida, né? Eu sei que eu teria muitas outras coisas, né, para trazer para vocês, mas eu acho que o principal, na verdade, é tentar sempre, né, os centros islâmicos no Brasil, os centros islâmicos aqui que estão espalhados em todo o nosso país, trazer sempre o cuidado e as paridades, né? Eu sempre falo isso para os muçulmanos. Não adianta falar sobre mulher muçulmana e trazer um homem muçulmano, não adianta falar sobre lenço e trazer um homem muçulmano, né? É preciso ouvir as irmãs, é preciso acolher as irmãs, né? Dar espaços a elas, né? Darem dignidades a elas. Eu sempre, quando tem alguma questão que eu fico em dúvida, eu fico me perguntando como o profeta Muhammad, né, que a paz seja com ele, reagiria, como ele pensaria, como ele se colocaria diante de determinados desafios. E isso eu trago para vocês e trago justamente para que a gente possa, não digo se a melhor palavra seria empoderar mulheres, mas eu diria que seria dar o devido lugar que já foi dado há 14 séculos, como a Haji Samia disse brilhantemente no início, nós temos todos os direitos, né? Direito ao conhecimento, direito à herança, direito ao divórcio, enfim, direito a escolher os nossos maridos. Então, por que a gente não pode também ter os direitos de fala localizados, ter os direitos de representações? Um último recado que eu queria deixar, e eu acho que é um recado muito importante para nós mulheres, eu tenho medo de 2 extremos. Na verdade, eu tenho medo dos extremos. Eu tenho medo do extremo da representação da mulher coitadinha, oprimida,
que não pensa, né? E tem o medo do outro extremo, que é o extremo de colocar as mulheres como princesas, né? Mulheres muçulmanas são princesas, são delicadas, são assim, têm roupas lindas, maravilhosas, são extremos, né? A gente está trabalhando de um lado e de outro. Mulheres muçulmanas são mulheres, como qualquer outras mulheres, né? Nós não somos diferentes de mulheres cristãs ou mulheres judias, nós temos as mesmas vontades, os mesmos interesses, nós professamos uma religião que é diferente, que para nós faz sentido e tem um lugar. Então, é importante chamar a atenção, porque a gente vive no mundo de likes, a gente vive no mundo de lives, a gente vive no mundo de curtidas, né, de seguidores. Então, a gente tem que se colocar na nossa humildade que a gente deve seguir Allah subhanahu wa ta'ala, tanto homens quanto mulheres muçulmanas. Então, quando a gente presta um serviço de da'wah, quando a gente faz algum trabalho em nome da nossa comunidade, tem que ser, sim, em nome deste equilíbrio, né? Em nome dessa união, em nome dessa fraternidade que a gente tem que ter entre os nossos irmãos e irmãs e buscar sempre qualificar todos eles, né? Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Eu acho que eu já ultrapassei o meu tempo dado e espero imensamente poder encontrá-los em breve com muita saúde, com muita paz e que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita a todos chegar no mês do Ramadã e poder fazer a nossa devoção a ele. Realmente, você falou tudo realmente que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil, onde a minoria das mulheres, de um modo geral, são muçulmanos. Então, eu gostei muito desse ponto que você tocou sobre, além de ela se tornar muçulmana, também ela recebe aquela parte negativa da família, então temos que trabalhar em conjunto. A moça revertida, uma família, que pouco a pouco, para eles também adquirirem um pouquinho do conhecimento da religião e poderem respeitá-la, e quem sabe um dia talvez segui-la, né? Agora vamos exibir um curto vídeo da comemoração da Semana Internacional da Mulher. Esposa, irmã, filha e companheira em todas as etapas da vida. Ela foi e continua sendo a causa primordial da continuidade da criação. E com ambos, mulheres e homens, é que formam-se as nações e os povos. É verdade incontestável que a mulher é um dos elementos importantes da retidão das gerações. Do seu caráter dependem os valores morais. Dos limites de sua conscientização e sua conduta depende a marcha do desenvolvimento. Com ela começa a marcha da civilização. Portanto, graças a ela se consegue desenvolvimento e prosperidade. O Islã deseja que a mulher viva mais para o seu espírito e sua mente do que exclusivamente para a sua aparência. Quer que ela se destaque como um ser humano completo na sociedade, e não apenas por seu aspecto físico, pois a feminilidade é sagrada no Islã. Mas será que a religiosidade e a pureza exigem da mulher a sua clausura, isolamento, prendendo-a entre as paredes da casa, restringindo a sua preocupação aos assuntos da cozinha? E será que a emancipação e a pureza significam instabilidade, preocupação com coisas secundárias e fúteis, gastando seu tempo e empenho pessoal na satisfação dos desejos alheios e na frequência a locais que despertam desejos ilícitos e exploram o corpo feminino? A religiosidade que convoca a mulher para a insensatez e a restrição, paralisando as suas potencialidades, é uma religiosidade falsa, que não foi inspirada pelo céu, nem foi ordenada pela mensagem divina. Por outro lado, a falsa emancipação, que transforma a mulher numa boneca, numa mercadoria sexual, é, na realidade, a escravidão do corpo e da consciência. Os direitos das mulheres no Islã, uma publicação da editora islâmica Risala, de autoria do mártir bem-aventurado Sheikh Murteza Mutahari,
é um amplo tratado sobre o status da mulher no Islã, escrito por este grande sábio islâmico. Uma obra clássica e esclarecedora, perfeita para todos e todas que desejam conhecer esse aspecto tão discutido do Islã e entender o papel da mulher de acordo com o que foi devidamente revelado ao mensageiro de Deus. Que paz e bênçãos de Deus estejam sobre ele e seus descendentes. Que disse: só injuria as mulheres, o homem vil. Para finalizar, eu gostaria de parabenizar a todas as mulheres que, de alguma maneira, elas lutam pelos seus direitos e por uma posição melhor na sociedade. E gostaria de agradecer novamente a nossa convidada, que nos enriqueceu com seu conhecimento, e a todos que estiveram conosco nessa noite. Boa noite, wassalamu alaikum, e até a próxima live.